Glória também. Sabia disso? Porque através da sua ligação estaremos te conhecendo e orando pela tua vida e Senhor Jesus fazendo um milagre, tá? Tá bom? Então ligue para nós, 3427-7576. Esse é o programa Exaltando Cristo Internacional na sua rádio Anchieta 1390 kHz, a rádio AM, a rádio do povo da cidade de Itanhaém. Pastor Juvenal, quanta bênção, meu amado. Eu vou ler aqui só um versículo, depois eu vou falar um pouquinho das bênçãos recebidas, né? Mateus 3, versículo 31 a 35. A família de Jesus. Nesses versículos, Jesus fala quem é a sua família. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. E, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, e esse é minha mãe. Às vezes tem muita pessoa que fala assim: os evangélicos, os crentes, os cristãos em si, é um tal de irmão para lá, irmão para cá, né? Tem pessoas que pensam assim. Mas nós nos julgamos irmãos um dos outros por duas razões. Por parte de Adão e Eva, são nossos pais ancestrais. Foi deles que nós viemos, toda a raça humana. E em segundo, essa é a razão de sermos irmão carnal, né? Da geração. E a outra, espiritual, né? A espiritual é essa, porque todo que faz a vontade de Deus, esses, como Jesus fala aqui bem claro, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, não julgando que nós somos os certos, os santos, né? Mas, se nós buscamos a Deus dentro de quatro paredes, né? Que se titula uma igreja, porque igreja somos nós, né? Mas num lugar especial, preparado, que a gente chamamos de igreja, congregação, né? Tendas, por aí fora tem vários nomes, né? Tem até uma igreja que eu me esqueci agora aqui, o nome que o pessoal fala, que estão voltando agora nos títulos das igrejas, né? Quer dizer que ali é um lugar que busca a Deus, ali são pessoas que dedicam a sua vida a Deus. Nessa parte eu falo que eu dedico a minha, agora cada um é por si. Mas então é nesse sentido que eu quero dizer que nós nos titulamos irmãos, porque somos revestidos de um novo nascimento, um nascimento em Deus, né? Quando nós aceitamos Cristo como nosso eterno Salvador e nos batizamos no Espírito Santo. Então quer dizer que somos uma família, por isso que a gente deve, em si falo que somos todos irmãos. Só para completar que tem uma pessoa que está ouvindo isso aí, porque ela sempre me catuca e fala. Aí você fala que irmão e dá uma catucada, né? Mas é por isso. Então eu quero dizer, pastor, que eu já contei na igreja, né, no domingo, e hoje eu vou contar aqui na rádio as bênçãos recebidas, né? Que semana passada eu não vim, no sábado, porque estava ajudando em casa lá, e é muito atarefado, né? Não porque lá foi melhor e eu tinha que largar, eu tinha que estar aqui, mas tinha muita coisa que eu não podia largar, porque naquela semana, pastor, choveu muito, né? E eu fiquei 3 dias ilhado, não conseguia sair de casa sem molhar o pé. A gente poderia sair de casa, mas sairia com a água acima do joelho, né? A pé, porque o carro ficou ilhado mesmo, né? A água chegou até a metade da roda, chegou até molhar o carpete. Graças a Deus que só o carpete, né? E a água faltou 2
2 dedos, uns 4 centímetros mais ou menos, né? Para entrar dentro da minha casa. E eu passei a noite em aflições, orando. E toda vez que eu orava com fervor, a chuva diminuía. Aí eu parava de orar, ia para a sala, a chuva voltava. E eu fiquei assim muito, mas a noite, mais ou menos das meia-noite em diante, porque foi quando a minha esposa me deu alerta, que a água estava já bem alta na garagem, né? Nós temos um cachorrão em casa lá, né? É um Marley, é um cara que parece uma criança, ele gosta de brincar, ele pula na água lá, então um barulho de água chamou a atenção. Quando fomos ver a água, foi um desespero, porque a água já estava no meio da roda do meu carro, né? Então já faltava pouco para entrar dentro de casa. E eu falei para minha esposa, falei assim, que minha esposa ficou triste, né? Com o semblante caído. E eu falei com ela várias outras coisas, e uma delas que eu vou falar para agora. Se Deus, a gente pedimos tanto a Deus, oramos tanto a Deus para nos dar condições de comprar a nossa casinha, porque nós estava bem, né? A gente morava no CDHU, né? Terceiro andar, a água ia chegar lá, né? Então eu falei para ela assim, se a gente saiu de um lugar bom e vamos para outro, melhor, porque clamamos e oramos, pedimos a Deus, e Deus deu a nossa casa, e Deus não vai nos envergonhar, porque aqui estamos satisfeitos, porque que Ele nos deu, estamos alegres, então não vamos perder. E ela falava para mim assim, vamos orar, ela também orou bastante, e aquela peleja foi, como eu acabei de falar, a gente parava de orar um pouco, a chuva voltava. E teve uma hora que a chuva engrossou, porque a água baixou bem, né? E eu fiquei bem tranquilo. E daqui a pouco veio aquela pancada muito forte, bem forte mesmo, a água, parecia um balde caindo, né? E ela, oh meu Deus, agora a água, e a água subiu rapidamente e voltou de novo para perto da porta. E eu falei, né? Comigo mesmo, né? Quando a gente fala assim, falando com nossos botões, né? A gente fica pensando sem falar, porque eu não poderia abrir a boca e falar, lamentar ou falar qualquer coisa, porque iria entristecer mais a minha esposa. E eu fiquei em dúvida, eu falei, o que eu estou errando? Eu estou pedindo, clamando. E eu fui lá para o computador, liguei o computador, que eu tenho várias mensagens que eu faço, né? E eu fui ver algumas mensagens ali para desaparecer e a chuva caindo. E eu vi uma mensagem que eu tinha feito dos vales dos ossos, que muitos já pregaram, né? E que Deus fala assim, profetiza sobre esses ossos mortos, eles vão ter vida. E o profeta profetiza, e os ossos começam, tendão por tendão, um barulho dos ossos ganhando vida, né? E eu fiquei com aquilo, eu falei que a mensagem eu não fiz. Eu falei, e fiquei meditando naquelas palavras. Porque Deus falava 2 ou 3 vezes com o profeta. E o profeta acho que estava assim um pouco não acreditando. E estava que nem eu. E eu vi na cabeça, profetiza. E o pastor Ronaldo me conhece muito bem sobre o negócio de profetizar. Eu não gosto muito, né? Porque a gente tem que profetizar o Espírito, né? Mas se não vem ao caso. E eu tive esse privilégio de testar, né? Vamos falar assim, testar. E eu fiquei olhando, eu tenho que profetizar. Eu sou um servo de Deus. Eu tento andar em comunhão. Se a gente falar que está em comunhão constante, tem que estar errando, está pecando. Porque somos humanos. E eu tento cada vez mais andar na comunhão com Deus. E eu comecei a falar com Deus de novo. E olhando, lendo e falando com Deus. O que eu estou errando? Aí eu abri a Bíblia e está lá. Não me lembro agora onde que se encontra. Eu sei que é para o lado de Mateus. Tudo que pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Era Jesus falando nesse versículo que tem.
E eu falei, mas eu estou orando, clamando em nome de Jesus, pedindo por Jesus. E eu fui olhando a Bíblia, e o computador ligado naquela mensagem, eu fui ver a passagem de Pedro com uma tarra bravo, né? E Deus falou para ele, por quê, né? Que ele não tinha falado com o mar. E eu peguei, olhei e falei assim, eu vou fazer. E eu senti no coração, né, um calor nesse exato momento em falar isso. Eu abri a janela, minha esposa estava na sala, moada, sentada lá no sofá. Estava o meu Pedro Henrique, o meu caçulinha, a Isabelle, e os nossos mascotes, tudo na sala, né? E eu fui lá, estava no quarto, eu abri a janela, olhei, e a água estava lá, na metade da roda do meu carro, entrando pela porta, né? E eu cheguei e falei assim, eu determino, em nome de Jesus, porque eu sou servo teu, essa água não vai entrar na minha casa, não vai destruir meu sonho, não vai me deixar envergonhado, pois, Senhor, tu me deste o melhor, porque tu dá o melhor. Na Bíblia fala, tu dá o melhor para quem te busca, para quem te serve. E eu falei, essa água não vai passar, eu determino que nessa porta ela não vai. E da agora em diante essa chuva vai parar e essa água vai baixar. Se ela não baixar, ela aqui na minha casa ela não vai entrar, e ela não vai me dar nenhum prejuízo. Eu determino em nome de Jesus Cristo. E peguei, fui deitar. Fui até a cozinha, tomei um gole de café e fui deitar. Poucos segundos a chuva parou, pastor. Aquela chuva forte que estava parou, foi diminuindo. E a água foi abaixando. E eu fui dormir. De manhã eu acordei, olhei, a água estava lá no portão. Eu fui até o portão, tirei umas fotos, filmei. Fui até a metade da rua, que a água já estava na canela, né? Mas eu estava alegre, porque eu olhei que vi muita gente triste, não alegre porque pelas pessoas que estavam tristes, mas que Deus preservou a minha casa. Eu não tive prejuízo nenhum, né? O carpete molhado já secou, coisa simples, né? O carro está funcionando, meus móveis não perdi nada. E outra coisa, ele estava precisando trocar o piso da garagem, né, junto com a construtora, e a construtora estava demorando muito. E eu sei que a essa hora, acho que já terminou, estava terminando, os pedreiros estão lá trocando o piso na minha garagem. Apesar que não afetou, não foi a chuva. Quer dizer, piso novo, a pintura nova, tudo é bênção. E eu quero dizer, com esse testemunho, que Deus, quando a gente clama com fé, sabendo que Deus vai fazer a sua vontade, mas você pediu, clamou. Se Deus te deu um carrinho, você pediu um carro para Deus, que você precisa, etc., ou uma casa mesmo, Deus vai te dar o melhor. E você não pode reclamar. A falar, Deus me deu um carro usado, um carro velho, mas Ele te deu. Se você tiver um coração aberto para aceitar, esse carro nunca vai te dar dor de cabeça. Essa casa que você tem, nunca vai te dar dor de cabeça. Porque foi Deus, e Deus só dá o melhor para a gente, dentro da nossa necessidade. E resumindo, a casa do lado da minha tem uns 4 dedos ou 4 centímetros mais alto do que a minha. Entrou água, molhou os móveis da pessoa. 3 casas depois ainda está com água ainda, para vocês terem ideia. E eu só estou a agradecer a Deus. E o vizinho de frente, né, viu lá e falou assim, você perdeu tudo de manhã? Eu falei, eu não perdi nada. Ele falou, mas a água estava entrando no seu carro. Eu falei, só molhou o carpete. E eu peguei e falei com ele, você pode entrar e ver os móveis nossos que não tem condição de tirar para botar em cima de um, que são, o guarda-roupa pega colado no chão, vai até o teto, né? A cama, essas camas box não tem pé, bem pequenininho. Rack, todo mundo conhece, né? Colado no chão, não tem jeito, sofá. Deus não deixou entrar água. E eu falei, a água não entrou.
Eu vi a sua garagem, vi seu carro até quase balançado de vez em quando. Falei, tá aí, o carro está funcionando, não mexi nada, tá vendo aqui? Eu vou tirar um pouco de água aqui do carpete, tirei com a canequinha, depois eu enxuguei com o pano. Ele olhou para mim e falou assim, inacreditável. Aí ele pegou, pastor, ele falou para mim, a casa do vizinho, nosso vizinho do lado aqui é mais alta, entrou e a sua não entrou, o que você fez? Eu falei, eu tramei a noite toda de joelho, eu pedi a Deus. E ele olhou para mim e falou assim, que Deus é esse? Não foi essas palavras, mas ele falou assim, eu não acredito em Deus, certo? Eu falei, mas aí que tá para você ver. Ele falou, esse Deus que você crama é um Deus maravilhoso. Como a gente pode ter tanta certeza? Eu falei, é fé. Aí começou a falar algumas coisas que de igreja, essas coisas, eu fui cortando para ele, né? Tirando fora assim, eu falei assim, a gente não tem que olhar para a igreja A, B, C ou D, a gente tem que olhar para Cristo. A gente tem que buscar exemplo e espelho na nossa vida em Cristo. Nós temos que adorar a Deus na alegria, na dor, e nós temos que clamar só uma pessoa, e esse ele vai ouvir você, e se você for merecedor, ele vai te atender, como Deus me atendeu. Resumindo, como o pastor sabe, e algumas pessoas sabem, a nossa garagem lá vai ser uma mini congregação, uma extensão da Igreja Mãe, da Exaltando Cristo entre as Nações. Espero que seja por pouco tempo, que um dia bastante uns membros, nós vamos abrir uma igreja mesmo, né? Por enquanto vai ser o culto no lar, né? Uma mini congregação para as pessoas aprender a ouvir, a compartilhar, a contar as suas bênçãos, as suas vitórias e as suas derrotas. E ali ele vai ter uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, e não só os presentes, mas também online, que nós estamos, é um voto que eu fiz a Deus, e vamos levar a palavra do Senhor para esses confins do mundo afora. E ele falou assim, vai ser bonito e eu vou estar lá, hein? Falei, glória a Deus, você vai começar a estudar conosco, e você vai ver que Deus é o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que secou o mar, o povo de Israel passou, nem molhou o pé, é o mesmo Deus que faz milagre, é o mesmo Deus que Josué orou e o sol parou. Então, e me deixou muito alegre, que é uma alma que eu tenho certeza que já está ganha para Cristo. Olha aí. Antes de nós iniciar nosso trabalho lá, já estamos com uma alma, bem dizer, com assim, na expressão, né? Engatilhada, né? Porque já está se interessando a ouvir a palavra de Deus. E o que a gente tem a ver, dizer com isso, que Deus usa, às vezes, uma aflição nossa, e essa aflição, se você perseverar na fé, vai virar um testemunho, e vai fortalecer a sua fé, e você vai ver coisas incríveis, muito difícil de, talvez até de acreditar, e você vai ver, e as pessoas que estão ao seu redor vai ver, e vai falar, como aconteceu isso? Como você foi livrado disso? É a mão de Deus nas nossas vidas, né? Breve, vamos ter um culto de ação de graça, hein? Que é o culto que eu tenho para fazer, que é para agradecer a Deus a casinha que nós comprou. Nós estamos lá acertando ainda. E a minha esposa está ouvindo, eu sei que ela vai ficar chateada. Ela falou assim, como vai dar culto de ação de graça se nós vamos perder tudo? Não perdemos não, meu amor. Muito pelo contrário. Ela está cada vez mais linda, mais fofa o nosso lar. Isso eu quero deixar como exemplo de fé, que possamos cada vez mais louvar o nome do Senhor. E mais uma vez, pelas ondas do rádio, eu quero agradecer a Ti, Senhor Jesus, por nos livrar de muitas coisas e estar ao nosso lado. Essa é a mensagem que eu deixo no dia de hoje. Tenha fé, persevere, determine em nome de Deus que Ele está do seu lado. Mas para isso, procure aceitar Ele. Se você não tem Cristo no coração, venha ser o meu irmão espiritual.